gente faz agora? Vamos fugir. Execute a Ordem 66. Execute a Ordem 66. Execute a Ordem 66. Olá, eu sou Salvador Nogueira e este é o Resenha Jedi, o podcast da Rede Trek Brasilis que vai abordar sobre todas as coisas Star Wars. E neste episódio número 1 do nosso podcast temos uma ocasião muito especial, porque vamos comentar as duas primeiras partes da minissérie Obi-Wan Kenobi, que acaba de estrear no Disney+. Para bater esse papo aqui comigo, destrinchar esses dois episódios, estão a bordo o Gustavo Gobi e o Murilo Von Groll. Gustavo, Murilo, olá! Quais foram as impressões de vocês? Sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo aqui, destrinchar estes dois episódios. Com certeza, cara. E que dois episódios, né? Não é só dois episódios. Pra mim já são verdadeiros marcos na história de Star Wars, hein? Falei. E você, Murilinho, quais foram as suas emoções, como diria a Taíde Patrese? São dois grandes episódios, Salva, Gus, muito legal estar aqui com vocês. São dois grandes episódios, coisas que... Quando eles começam com aquele no começo ali um recap com a trilogia prequel, já emociona qualquer fã de Star Wars. São dois grandes episódios, me emocionei, porém, entretanto, todavia, são dois episódios com problemas. Ouviremos as suas reclamações, os seus protestos, certamente, ao longo dessa discussão. Vamos começar pela parte 1, depois a gente faz a parte 2, que eu acho que faz sentido a gente ir linearmente nessa história. O que me chamou a atenção, para começar, é como estruturalmente essa história está seguindo muito à risca a tal da jornada do herói, né? Aquela noção principalmente popularizada pelo Joseph Campbell, que foi lida pelo George Lucas e que serviu de template para o episódio 4, para a jornada do Luke Skywalker, ela volta a ser aplicada aqui em Obi-Wan Kenobi. Dessa vez o herói é o Obi-Wan, não o Luke. Mas a gente percebe essa estrutura e o primeiro episódio é basicamente o chamado à aventura, né? A gente vê o Obi-Wan lá perdido no deserto e sendo chamado de volta à ação por personagens muito especiais da trilogia prequel, Bail Organa e a esposa dele, porque a pequena Leia foi sequestrada e o Murilo matou essa a pau no nosso podcast de abertura quando a gente fez previsões para Obi-Wan Kenobi, e ele previu que Leia e Alderaan teriam um papel importante, como de fato tiveram neste primeiro episódio. Mas assim, começando do começo, tem aquela recapitulação da trilogia prequel, aí a gente tem uma cena da Ordem 66. Quem aí achou que a gente ia ver o Darth Vader já matando uma galera lá nessa primeira cena? Eu falei, putz, eles vão mostrar isso. Porque na trilogia prequel eles tiveram um certo cuidado, né? De mostrar esse lance meio na sugestão, né? Aparecia o Anakin num holograma, uma imagem meio embaçada. Eu achei que os caras iam arrebentar com tudo aí, mas não o fizeram. Quero saber o que vocês acharam dessa escolha de abrir com essa cena da Ordem 66 e se você acha que a gente vai conhecer alguns daqueles padawans que parecem ter sobrevivido àquele massacre. Gus, o que você achou? Cara, eu não acho que a gente vai rever algum deles, mas eu acho que a cena é mais explicativa, assim, é mais pra dizer, tipo, olha, rolou tudo isso aqui, né? Tem todo o recap lá e tal. Rolou tudo isso aqui. Foi aqui que realmente os Jedi se perderam, a República caiu, o Império ascendeu, né? E, pô, é pra mostrar que a galáxia tá numa situação de guerra e de terror e que os Jedi estão sendo perseguidos, né? É esse o ponto. Até porque, na cena seguinte, quando nós somos apresentados aos Inquisidores, uma das primeiras falas do Grande Inquisidor com o cara no bar, né, que ele tá conversando, ele fala, pô, você sabe quem nós somos? E aí o cara fala, pô, vocês são os Inquisidores. Você sabe o que, é que a gente faz? Ele fala, vocês caçam Jedi. Então, assim, você já estabelece de cara que, nesse contexto, Jedi estão sendo caçados e esses são os malucos que caçam Jedi. Então, a partir daí, você vai desenvolvendo a história. Você tem a introdução de um outro Jedi em Tatooine, que é o que eles estão caçando de verdade. A gente vê que quem tá ficcionada no Obi-Wan é somente a Reva, né? E aí, bom, a história começa a se desenrolar. Mas eu achei legal essa cena introdutória pra estabelecer, ó,
os Jedi são esses caras aqui bonzinhos, que protegem crianças, caso você nunca tenha visto Star Wars, né? E aí, pô, aqui nesse universo eles estão sendo caçados agora. E é esses caras aqui são os que estão caçando os Jedi que são bonzinhos, são os caras do mal, né? Eu acho que deu pra dar um panorama do que é mais ou menos Star Wars aí de cara. Acho que a sensação foi um pouco essa, quase como uma continuação, uma emenda da recapitulação dos 3 primeiros episódios e para estabelecer 2 fatos, eu acho. Os Jedi foram praticamente exterminados, e outro, há sobreviventes. Então entendo que esse é um processo contínuo. Acho que essa foi mesmo a sugestão da cena. Então, em nenhum momento te ocorreu que talvez o Vader fosse aparecer ali já? Cara, não, porque assim, eu não consegui pensar em algo que poderia acontecer. Pô, quando eu vi as criancinhas ali, os Younglings sendo treinados, uma mestre Jedi, pô, do nada entra um clone atirando, você é chamado a toda aquela ação, o sabre de luz verde balançando pra um lado pro outro, e clone atirando, pô, eu tava dentro da aventura ali, e sabe? E tudo meio que assim, câmera na mesma altura ali, né, correndo junto com os personagens, então assim, você tá no meio do frenesi ali dentro do Templo Jedi, e eu tava completamente imerso, nem pensei no que poderia acontecer, eu tava curtindo o que tava acontecendo. É isso aí. Você teve a mesma vibe, Murilo? Tive, mas eu acho que eu tive uma impressão um pouco errada de vocês. Pra mim, o Jedi que tava lá em Tatooine era uma daquelas crianças. Vocês não tiveram essa impressão? Eu acho isso. Eu acho que era por isso que eu disse que a É. gente acaba. Eu acho que a sugestão é que, sobreviveram os moleques aí. E esse Aí passa 10 anos, ele é aquele cara lá. Eu acho. tanto que ele chama o Obi-Wan por mestre. Como uma situação de hierarquia, tanto que pra mim ficou muito claro que eles estão apresentando que as crianças vão aparecer na série, não sei se todas, obviamente, mas nesse caso, até do cara que eu acabei esquecendo o nome, que a gente vê em Tatooine, pra mim ficou muito claro que era aquela criança. Mas eu gostei muito da cena, eu não esperava que o Darth Vader fosse aparecer, e assim, eu não consegui diferenciar muito ela do recap, achei ela assim um pouco da extensão do recap, que diz um pouco sobre o público-alvo de Kenobi, de como a série tá se comportando comercialmente, porque, tipo, tu não pode começar por Kenobi, tu não pode, tipo assim, estou aqui zapeando no exemplo, vamos ver Kenobi, que legal, porque ele te larga ali com um recap de 3 filmes em 3 minutos, entendeu? Então, fala como a série, ela já te joga no meio da ação, a série já te joga no meio do furdunço, então, se tu pegar o bonde andando ali, tu não sai mais, mas achei uma sequência incrível, e quanto mais a gente puder ver desses fatos históricos, Star Wars, acho que melhor pra gente fica. Eles têm meio que uma obsessão com a Ordem 66, né? Porque já foi mostrado Total. em 800 produções diferentes. Total, foi no Jedi Fallen Order, aí, pô, eles repetiram no Bad Batch, no comecinho do Bad Batch, pô, eles estão, em Clone Wars aparece, né, no final lá com a Ahsoka, pô, nos últimos anos teve umas 3, 4 Ordens 66 que a gente viu, na HQ do Kanan também, 2015, então assim, nos últimos 7 anos a gente viu a Ordem 66 no cânone pra caramba, assim, realmente parece que elas são aficionados. Gus, pra ti não era aquela criança? Cara, eu até fiz uma associação depois, assim, né, quando eu fui rever e tal, mas assim, como na minha mente, no universo de Star Wars, quando você não dá pra cravar, você não supõe, entendeu? Isso vale pra muita coisa aqui, inclusive, que a gente vai falar pra frente envolvendo mortes de certos personagens. Não, eu concordo totalmente com você, Gus, mas eu acho o seguinte, uma coisa é o que a construção da cena sugere. É aquela ideia dos sobreviventes. Eu acho, eu vou mais longe. Não são só, não é só aquele Jedi perseguido que pode ser uma daquelas crianças, mas os próprios inquisidores também, porque fica estabelecido que eles eram aprendizes Jedi que foram convertidos para caçar Jedis. Exatamente. Então eu acho que tem essa nuance, que é para dizer, olha, sobreviveu uma galera, uns estão fugindo, outros estão caçando, e essa é a situação na galáxia. Eu não sei se especificamente você fala, não, aquele segundo molequinho da direita é o cara do... Não dá pra dizer isso. Então não dá pra fazer essa associação, mas você pode supor o seguinte, ele era um dos padawans naquela época. Mas, cara, uma coisa que eu percebi depois na reassistida, na minha primeira reassistida, é que uma das crianças é uma menina negra. O que, se eles quiserem fazer, conectar a Reva com esse começo aí, eles podem. Certeza que é. Certeza. O que me chama a atenção é como você pega uma cena, nós não passamos da primeira cena do negócio.
E a quantidade de detalhes que são ali salpicados, né? Isso impressiona. Salva, e ele fala ali, uma das crianças fala que nós vamos fazer fugir, e aí quando ele fala fugir, corta pra Tatooine, e aí vai ter a sequência do cara lá no bar. Pra mim, isso que deixou muito claro, entendeu? O cara tá fugindo. Faz sentido. Mas eu ainda acho que a Eva tá ali também. Porque eles claramente estão construindo a personagem de um jeito em que ela tem uma relevância na história que não é simplesmente uma inquisidora qualquer. Né? Ela pois é é. rebelde, ela questiona as ordens do grande inquisidor, ela tem uma obsessão por pegar o Kenobi e vai saber se essa obsessão não tem um fundo pessoal. Né? Por que ela é tão fissurada? É só porque ela quer puxar o saco do Vader? Ou tem alguma outra Ela, coisa? dos Inquisidores, é com o clima mais Sith, né? Total. E aí a gente entra... Bom, tem essa cena e a gente entra, de fato, na época que a série se passa, 10 anos depois da Ordem 66, e a gente tem duas tramas paralelas que começam a ocorrer. Uma é essa dos Inquisidores, que descem lá em Tatooine, estão perseguindo esse Jedi. Tem toda uma cena que eu acho peculiar, porque a gente vê os Inquisidores brigando entre eles. Né? Que é até algo esperado de quem de alguma forma usa o lado sombrio da força. Mas eles estão brigando entre eles. A Reva queria matar o cara lá, já mesmo, no bar. E o Grande Inquisidor impede. E no outro lado da trama, a gente vê o Kenobi e a vida cotidiana de Ben Kenobi, né? Do cara isolado, morando numa caverna no meio do deserto. E que virou açougueiro, gente. O que vocês acharam da construção desse cotidiano do Kenobi? É uma coisa muito deprimente, né? Eu senti o episódio todo com uma potência dramática que você passa o episódio inteiro oprimido. A minha sensação foi essa. Uma tensão, entendeu? Eu tava assistindo aqui com a Eliane e ela fazendo piada. Eu não conseguia fazer piada, porque era um negócio muito sério que tava acontecendo ali. Sim, é interessante como eles construíram o Obi-Wan nessa época, né? A gente já sabe que, pô, o cara é exilado, desolado, os Jedi, enfim, sendo caçados. É uma situação muito triste. Mas você vê que ele não chega ao ponto de ser o Luke do episódio 8. E eu gostei muito. Porque o Luke do episódio 8, ele tá desolado, ele tá desacreditado, ele não acha que tem a volta pro Jedi, né? Os Jedi não vão conseguir voltar, tem que acabar. Por que o Obi-Wan é diferente? Né? Por que o Obi-Wan sente isso, mas é diferente ainda? Porque o Obi-Wan tem um propósito. O Obi-Wan ainda tem uma missão. Ele tem uma promessa, sabe? Ele prometeu vigiar Luke Skywalker e ficar lá em Tatooine vigiando e protegendo o garoto. Ele fala pro Owen, ele é minha responsabilidade. Então, assim, como ele tem um propósito, você vê que ele é um cara... E eu acho que isso até pode ser ainda mais triste, porque, assim, ele é um cara que tá desolado, mas que tem aquele fio ali segurando ele, entendeu? E no momento que ele tem lá o atrito com o Owen e tudo mais, você vê que, pô, é ainda mais pesado pra ele, porque é como se ele estivesse perdendo o propósito da vida dele, sabe? Ele fala, pô, esse aqui é meu propósito, eu quero ajudar, ele tem que ser treinado, mas do outro lado o Owen não quer, né? Então, assim, é muito triste porque ele não pode nem perseguir o único propósito da sua vida direito, entendeu? O Luke, pelo menos, assim, se fechou total pra força, se fechou total pra força. Foi ser um ermitão lá numa ilha e é isso aí, né? Mas o Obi-Wan não, o Obi-Wan ainda tem essa missão e aquilo, né, vai e volta, fica nele. É muito mais deprimente, assim. Eu quero que você fique longe dele. Não precisamos de nada seu, Ben. É só um brinquedo. É muito mais do que isso. Existe vida além da sua fazenda, Owen. Ele tem que ver. Tem toda uma galáxia lá fora. Eu tô pedindo para nos deixar em paz, Ben. Falo sério. Ele está bem? Você não se importa se ele está bem. Apenas se ele está se exibindo. Ele é minha responsabilidade, Owen. Eu sou o tio dele. Já falamos sobre isso. Quando chegar a hora, ele deve ser treinado. Como treinou o pai dele? Anakin morreu, Ben. E eu não vou deixar você cometer o mesmo erro 2 vezes. Então deixa ele na fazenda com a família, que é o lugar dele.
Eu acho que o que me impressionou, Murilo, foi que ele carrega uma culpa. Ele carrega uma culpa pela queda dos Jedi e pela queda da República. Ele se sente culpado porque ele fracassou em treinar o Anakin de forma adequada. E a gente vê isso nos sonhos. Agora, eu queria perguntar pra você, Murilo, pegando carona no que o Gustavo estava falando, eu acho que o Kenobi tá em fuga. A ideia de, não, eu tô aqui pra proteger o Luke, virou meio que uma defesa dele, pra não fazer nada. Porque se ele não tivesse essa obrigação de cuidar do Luke, a obrigação dele seria tentar restaurar a Ordem Jedi e a República, que é muito mais difícil. Então eu acho que ele se esconde atrás disso. E isso fica evidente quando o Organa o procura pra ajudar, pra pedir ajuda com a Leia que foi sequestrada. E ele refuga. Fala, não, eu não sou, eu vou ficar aqui olhando o menino aqui, é só isso. Sou babysitter, sorry. Você não acha que ele tá se escondendo atrás Não. dessa coisa de, tenho que proteger o Luke? Acho. Só quero comentar um troço que o Gustavo falou, que ele não é o Luke, mas eu encontro muitos ecos do Kenobi, agora de Kenobi, e do Luke lá dos Últimos Jedi. Principalmente por uma frase que ele fala pro moleque lá, que ele vai pedir ajuda pro Obi-Wan. O Obi-Wan fala, o tempo dos Jedi acabou. Nós falhamos e tal. E é muito eco do que a gente vê no Luke, nos Últimos Jedi. É um Obi-Wan desesperançado, assim, sabe? É um Obi-Wan despedaçado, é uma pessoa que não acredita mais. E sim, isso reflete muito na cena que o Bail Organa vai pedir pra ele, assim, com todo respeito, o Obi-Wan é um cagão naquela cena, tipo assim, tem que vigiar o moleque, tá ligado? Tudo bem que ele tem que vigiar o moleque, assim, o moleque não vai morrer, que ele vai passar, sei lá, um mês, entendeu? Nessa missão. Então é um Obi-Wan que se esconde muito atrás do erro dele. Que é uma coisa que o Yoda fez um pouco também, tu vai lembrar quando o próprio Bail Organa vai pegar o Yoda lá você vai pegar o Yoda no Senado, o Organa pergunta pro Yoda, e agora? Eu falo, cara, vamos esconder, errei, é isso aí, falhei. E o Obi-Wan tem muito esse drama, que é o mesmo drama do Luke, nos Últimos Jedi, de ter falhado no treinamento do Ben Solo. É o mesmo drama do Obi-Wan ter falhado no treinamento do Anakin, ou na cabeça dele ter falhado, entendeu? Então é um Obi-Wan desesperançoso, assim, total, se escondendo atrás do erro dele, se escondendo atrás da Ordem Jedi, e tá ali vivendo uma vida de açougueiro, e é profundamente deprimente, mas eu diria, Renato Russo, é pra ser deprimente. Aquilo ali é feito pra ser, tipo assim, olha o que o Obi-Wan virou, olha o que a Ordem Jedi virou. Você vai lembrar que no recap tá mostrando lá os Jedi e o Conselho Jedi, e aquele luxo todo, e agora o Obi-Wan virou açougueiro, e ele não consegue, ele defendia a galáxia, e hoje ele não consegue defender o cara do lado dele, que recebeu metade do crédito. Hoje ele é um inútil, é isso que a série quer mostrar nesse sentido, pelo menos foi o que eu achei. Ô Murilo, eu acho que tem uma diferença aí. Eu acho que essa fala que você colocou do Obi-Wan é justamente o que mostra a diferença que ainda tem dele para o Luke do episódio 8. Porque ele fala, o tempo dos Jedi acabou. E o Luke fala, os Jedi precisam acabar. Então, assim, o Luke não quer não só admitir a culpa, o erro, e falar, o nosso tempo passou. Não, ele fala, não, nós temos que passar. Nós demos errado. A Ordem Jedi deu errado, deu tudo errado, ser Jedi não é bom. Não, sabe? Ele tá completamente fechado a isso. Ele se fechou à força, como a Rey repara. O Obi-Wan não, o Obi-Wan só fala, o nosso tempo acabou. Mas assim, ele sabe que ainda tem alguns vivendo por aí, exilados e tal, e eles devem, né, ficar... lógico que, assim, o Obi-Wan, ele tá há muito tempo sem usar a força de Eito, como a gente pode ver, mas assim, ele não se fechou pra força. Então, assim, ainda tem algo nele, ainda tem esse, como eu falei, o Luke Skywalker sendo esse fio que ainda segura uma esperança no Obi-Wan de tipo, não, tá tudo ruim, os Jedi estão exilados, mas assim, a gente ainda tem esse menino aqui, né? A gente ainda tem uma possível solução em alguns anos. Então, ainda, eu acho que essa fala mostra um pouquinho de esperança também que ainda tem nele. Bem como a cena que ele tem com o Owen Lars, quando ele fala que o Luke vai ter que ser treinado. Claramente ele tá instigando de uma forma muito sutil o Luke a manter os interesses que ele tem, né? Então a coisa do brinquedo, que ele vai e compra do Java para dar pro Luke e deixa lá no meio da noite na casa do Luke. E é engraçado que a gente vê aquele brinquedo em Uma Nova Esperança, né? E aí o Obi-Wan fala pro Owen, ele fala, olha, ele vai ter que ser treinado em algum momento. E isso, pra mim,
foi uma coisa que eu tive dificuldade de reconciliar com o resto do personagem nesse momento. Porque, por um lado, ele fala, olha, já era, acabou, o tempo do Jedi acabou. Por outro, ele fala, não, ó, vamos ter que treinar esse menino. Esse vamos ter que treinar é uma coisa do tipo, para restaurar a Ordem Jedi? Ou vamos ter que treinar porque ele claramente tem acesso à força e se ele não for treinado, ele vai só fazer merda? Qual é eu não sei como interpretar isso. Cara, pelos eventos da Nova Esperança, eu acho que ele tá ali com esperança de que o Luke seja um restaurador, né? De uma Ordem Jedi, de uma República, enfim. Até porque a gente sabe que ele é filho do Escolhido, tá? Não é pouca coisa. É filho do Escolhido. E a gente vê numa Nova Esperança que, pô, quando o Obi-Wan vê o Luke minimamente encaminhado, ele simplesmente olha pro Vader, se recolhe e o Vader e desaparece, né? O Vader acaba com ele, enfim, ele se junta à força. Então, assim, é como se ele pensasse, não, o Luke tá aqui, o Luke sabe o básico, ele tá encaminhado, minha missão está cumprida, sabe? Eu acho que, tipo, eu acho que exato, é um sentimento de que, não, esse é o início da jornada, né, de toda essa jornada de reparação da Ordem Jedi, da República e tal, tá encaminhado, encaminhei. Valeu, gente, tchau, tchau. O papel dele no todo foi feito. Então, mas no episódio 4 isso se valoriza, mas nesse momento o que a gente vê é alguém que tá escondido atrás disso aí. Tipo, tem um papel tacanho e fala, não, eu vou cumprir esse papel tacanho. Até que vem o chamado aventura. Até que a gente vê a pequena Leia, que é uma figuraça, precisamos falar dela, e ela é sequestrada e os pais procuram o Obi-Wan por ajuda. Achei muito legal a ideia de ver essa relação entre o Organa e o Obi-Wan, porque ficava meio jogado entre o episódio 3 e o episódio 4, aquela coisa da Leia mandar mensagem pro Obi-Wan, e você precisa ajudar, e você lutou com meu pai nas guerras clônicas, e agora eu acho que essa é uma peça que ajuda a compor o quadro do tipo, sempre que dá merda, os Organa procuram o Obi-Wan. Faz sentido pra vocês? É uma coisa que agrega a narrativa geral, torna mais suave esse bump, né? Essa lombada entre o episódio 3 e o episódio 4? Cara, eu acho que conecta muito, assim, sabe? Muito, 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 muito. Tem uma cena em específico que a gente, no A Nova Esperança, que é quando o Luke vai salvar a Leia, e o Luke fala, ó, eu sou Luke Skywalker, vim lhe resgatar, e a Leia levanta e fica meio, né, sem entender o que tá acontecendo, quem é esse cara que veio aqui me salvar, e ela fala, eu tô aqui com os seus droids e com o Obi-Wan Kenobi. Aí ela fala, Obi-Wan Kenobi? E levanta e sai correndo. E, cara, essa cena é completamente ressignificada com essa série agora do Obi-Wan. Porque o Obi-Wan já resgatou ela uma vez. Ela já foi sequestrada uma vez e ele já salvou ela uma vez. Então, quando ela é raptada pelo Império na Nova Esperança e ela ouve que o Obi-Wan Kenobi veio buscá-la, ela fala, vamos lá, vai dar certo. Ele já me resgatou uma vez, sabe? Então, cara, muda completamente. Uma cena que, tipo, super estabelecida, tá lá há 45 anos e que agora ganha uma conotação, né, bem mais densa pelos eventos aqui dessa série. Cara, eu fiquei achei tudo muito poético, assim, né, como o George Lucas fala, Star Wars, as coisas rimam, né, e aqui tá tudo rimando novamente. Achei a atriz que fez a pequena Leia uma figura, ela tem uns trejeitos ali da Carrie Fisher que são assim, cara, é igual. Aquela atriz, ela estudou muito, ou então, pô, teve um acompanhamento muito pesado, sabe? Pra ela realmente pegar o jeitão da Leia, e ela conseguiu mostrar isso muito bem, sabe? E também a série ajuda muito, pô, as roupas, o cabelo, o visual da Leia ali, é tudo muito parecido com o que a gente vê da Leia depois, sabe? Então, eu senti, cara, presenciando assim, nossa, eu tô vendo a Leia criança, gente. Isso aqui tá acontecendo. Alguém me belisca, tá acontecendo isso. E assim, pô, e o Obi-Wan tá indo resgatar ela, e assim, tipo, caraca, parece Uma Nova Esperança de novo, só que anos antes, e de um outro jeito, e
magnífico da mesma forma, sabe? Achei muito, muito, muito bom. Eu esperava que a Leia talvez aparecesse, porque eu achei que o que ia ligar o Obi-Wan ao Bail novamente e ao Dean seria alguma ideia de restabelecimento, enfim, da República, no sentido de se criar uma aliança, né? Uma aliança rebelde, trazer os Jedi que estão exilados, enfim, formar um grupo ali para tentar bater no Império. Eu achei que ia ser muito nesse sentido. Nunca achei que o Obi-Wan fosse exercer a função ali de cuidador da Leia, porque isso nunca foi muito estabelecido, né? Ele deixou a Leia lá em Alderaan, justamente, né? Numa família muito bem abastada, com muita segurança, com muito cuidado, garantindo que ela teria uma vida sem qualquer percalço, sem, né? Totalmente protegida ali do que fosse acontecer. E ele acaba focando muito no Luke. Na conversa que ele tem com o Bale, ele fala: não, mas eu tô aqui, meu compromisso é com o garoto. E o Bale dá uma invertida nele falando, né? Pô, mas ela é tão importante quanto ele, queridão. Se ela morre, pô, é mais um possível filho do escolhido, né? Que você não vai estar protegendo. E aí, você vai falhar com a Leia do jeito que você falhou com o Anakin, com o pai dela? Então, assim, é muito pesado se você for pensar dentro da cabeça do Obi-Wan naquele momento, né? Falar Mas isso eu aí é achei. que nem chamar o McFly de chicken, né? Ele Pois é. falou que vai falhar igual você fez com o Anakin, pronto. Pois Vira fera. E rima muito com a cena anterior que o Owen fala pra ele que ele falhou com o Anakin. Ele tá com aquilo na cabeça da cena anterior, é muito bem feito a cena terminando uma cena começando outra, que acho que é emenda uma na outra, eu acho muito legal isso. Não, e a vibe do Obi-Wan é toda essa. Ele carrega o peso do mundo mesmo nas costas, porque ele falhou em treinar o Anakin. Na cabeça dele é isso. E aí, Murilo, pegando carona nessa coisa da Leia, quero que você comente também a pequena Leia, até porque você é o nosso especialista em crianças aqui. Palhaço. E além disso, para dizer que eu não respeito as suas opiniões adultas, vale lembrar também que o aspecto político de Star Wars está todo nessas cenas de Alderaan. E eu gostei do que eles fizeram ali. Muito mais sutil do que nos 3 episódios da trilogia prequel, mas ainda assim a política está presente ali naquelas cenas. Quero que você comente a Leia e todo esse ambiente de Alderaan. O que você achou? Vamos lá, que nem nosso amigo Jack, por partes. Primeiro, a Leia é incrível, a Leia é um doce, é a melhor coisa da série até agora, é a Leia. A atriz é profundamente carismática, a gente encontra ecos maravilhosos, assim, da Carrie Fisher. Não lembro o nome da atriz agora, acho que o Gus deve ter na ponta da língua. Ela faz um papel, assim, incrível em mostrar, a gente vê a Carrie Fisher nela, a gente vê a Leia nela, não parece um troço, assim, desassociativo, é muito legal. Quando eu tinha falado no episódio anterior aqui do resenha que achava que ia aparecer a Leia, achei que ia aparecer a Alderaan, e aí na hora que a gente foi comentar o lance do episódio 4, eu falei, claro, a Leia, eu fiz em forma de piada, a Leia devia conhecer o Obi-Wan de alguma missão durante a Kenobi e tal, e acabou se confirmando. E quando cortou e eu vi aquela criança se arrumando, eu falei, é a Leia, no fim até não era a Leia, mas pela primeira vez a gente vê a Alderaan, né, gente? A gente nunca tinha visto a Alderaan, dá até aquela peninha, né, de saber que Uma Nova Esperança é aquilo aí, tudo vai pro saco. A Alderaan parece um monte de foguete da SpaceX, né? Muito, muito bizarro, mas muito bonita o lugar. Achei incrível, a Leia é incrível, a melhor coisa da série. Porém, eu acho que também a Leia, além de ser a melhor coisa da série, o principal problema da série também vem da pequena Leia, que aí a gente pode abordar quando a gente for abordar o segundo episódio. Sobre a questão política, acho que nunca foi tão bem tratada a questão política como foi tratada naquela questão ali. Porque durante a trilogia prequel, a gente pega lá aquele letreiro do episódio 1, é tipo, e embargos comerciais, e federação do comércio, e rotas comerciais, e yada, e imposto de renda. Imposto de renda. É muito chato, é muito até meio assim pedante como o episódio 1 e os outros episódios acabam abordando isso. Acho que ele foi abordado de forma sutil, quem quis entender, entendeu? Tu vê o senador falando ali, tu vê que na época ainda existia o Senado Galáctico, vai ser dissolvido no começo de Uma Nova Esperança. Acho incrível que eles podem ter abordado desse jeito. Uma coisa que me causou, assim, me deixou estranho é o seguinte: quando a Leia vai falar com o primo dela fala, você não é uma Organa. Só que é o seguinte, o Luke diz pra ela que ela é filha do Darth Vader. O que eu fiquei me perguntando é,
a Leia, na cabeça dela, ela é filha de quem? Porque assim, a gente sabe que ela sabia que era adotada, porque o Luke pergunta pra ela como é que era a mãe dela. Mas a pergunta que eu fiquei, o que o Bail Organa falou pra ela, de como ele conseguiu ela? Porque ela só vai saber que é filha do Vader lá, né? Pode saber que é filha da Amidala, mas não sabe quem é o pai. Acontece com muita frequência, na realidade, isso. Uma coisa que eu achei interessante é que quando o Bail Organa tá conversando com o palhação lá, o palhação fala uma coisa meio eco dos nossos tempos, assim, ele falou, nossa, a economia não para de... Tipo assim, o mundo desabando, cara, não, tá tudo voando, tá tudo maravilhoso, tá tudo fantástico. Então o Star Wars conseguiu até fazer como o George Lucas falava, uma rima visual aí entre... Só que dessa vez com os nossos temas atuais, a exemplo de Nemesis, com o tema de Star Wars. É isso, ó, o nome da mocinha é Vivian Lyra Blair, pra gente registrar aqui e guardar bem o nome dela, porque vai virar um nome que a gente vai precisar lembrar na nossa vida. O papel dela como Leia é fantástico, e é isso, Murilo, agora nesse final você tocou o que me encantou nessa cena, porque de uma forma muito natural, o que a trilogia prequel não soube fazer, porque a trilogia prequel soube explicar muito bem coisas que a gente está vivenciando hoje, que é o famoso como as democracias morrem, né? Mas era com aquela mão pesada do George Lucas nos roteiros e nas histórias, e tudo era muito hiperbólico e muito enfatizado e grifado. E aqui é muito sutil. É uma cena muito sutil, mas que ainda assim ecoa a continuação do como as democracias morrem. Porque você tem a instituição de um autoritário, cada vez mais autoritário, e a gente vê a elite, que é o que a gente vê em Alderaan. Não tem pobre em Alderaan, né? Pelo menos não que a gente tenha visto. A gente só vê o pessoal que está por cima na galáxia ali, né? Um dos mundos mais centrais da galáxia e tal. E o cunhado do Bail Organa fala, não, os negócios nunca tiveram melhores. O cara, tipo, o Bail Organa fala, mas tem escravidão ainda, e os impostos injustos e tal. Esse aí é problema de vocês lá no Senado. Eu tô aqui lucrando pra caramba e tal, e não sei o quê. E isso é uma coisa que não só reflete o que a gente tá vendo na nossa realidade, que é muitas vezes quem tá por cima não tá nem aí que a democracia tá erodindo, e que o pessoal que tá por baixo tá cada vez mais por baixo. Tá sendo varrido para debaixo do tapete, quando não exterminado mesmo. E o pessoal não tá nem aí, porque a economia, né? Paulo Guedes, a economia tá bombando e tal. E assim, de uma forma muito discreta, eles mostraram a atitude. E faz um eco muito poderoso, porque a gente sabe o desfecho de Alderaan. A gente sabe como acaba Alderaan. A gente sabe o preço que Alderaan vai pagar por ter sido leniente com um autoritário que vai cada vez mais dominando o poder e esvaziando as outras instituições da antiga república, agora refundada como império. Né? O planeta vai ser destruído. É aquela história, aquela frase clássica, né? Os nazistas vieram pelos negros, mas eu não era negro, eu não me importei. Aí eles vieram pelos judeus, mas eu não era judeu, eu não me importei. Aí quando eles vieram atrás de mim, não tinha ninguém mais para se importar. E Alderaan é isso aí. Alderaan é quando não tinha mais ninguém para se importar, vieram atrás de Alderaan e acabaram com Alderaan por nada. Tipo, vamos mostrar que funciona aqui a Estrela da Morte. E o Tarkin vai lá e destrói Alderaan. Isso é um reflexo muito poderoso do que a gente tá vendo aqui no embriãozinho. Uma reunião lá de políticos e líderes de Alderaan, e o cara fala, não, a economia tá bombando. Tem esse problema aí da escravidão, mas escravidão é uma coisa para vocês políticos aí discutirem. É muito poderoso isso, e muito bem feito. Eu achei muito legal. Uma das coisas que mais me agradam na trilogia prequel é esse aspecto político. E nessa cena eles conseguiram encapsular isso, mas de um jeito que não fica pesado como na trilogia prequel. Eu achei perfeito. O que você achou, Gus? Ô Salvador, eu acho interessante como toda essa questão de Alderaan e da Leia é trazido, né, pela fala do Bail. Ele dizendo pra Leia que ela vai ser uma senadora e que o planeta ainda vai precisar muito dela, né? E aí é muito louco, porque você lembra dos episódios do episódio 4, né, os eventos do episódio 4, e você fica tipo, né, eu acho que ela não conseguiu
fazer, ela não conseguiu salvar o planeta, né? Mas assim, acredito que até lá ela deve ter feito muita coisa pro Alderan mesmo, né? Mas assim, na hora que a gente vê a Alderan pela primeira vez, é a hora que ela, assim, ela pode salvar a Alderan e ela acaba não salvando, colocando a rebelião, colocando o futuro da galáxia e, enfim, de uma possível república à frente dos interesses pessoais que seria talvez levar para um lado mais emocional pelo fato de Alderan ser o planeta dela, né? Então, assim, é muito interessante como as coisas se encaixam e é muito interessante como, assim, ela é criada desde a infância para ser uma coisa, para ser senador, para seguir, né? Todo aquele garbo ali da elite, tudo, muita gente rica que já nasce meio que encaminhada para ser o que é, né? Então, assim, é legal como ela fala, não, não quero ser senadora não, pô, eu quero pessoal que fica roupa que coça, fica discutindo o dia todo, eu não quero isso, só faltou completar, não, eu quero ação, eu quero tiro, eu quero lutar contra o Império, só faltou isso. Então, encaixa muito, cara, essa personalidade dessa Leiazinha com o que a gente vai ver alguns anos depois em Uma Nova Esperança. Eu queria ir muito além de Catu quando eu tinha sua idade. Perseguir Purgils. Sabe, eu tinha todo um plano. O que aconteceu? Fiquei mais velho. Tive que achar outras aventuras. Comecei a perseguir sua mãe em vez disso. Esse é o seu futuro, Leia. Em alguns anos, você vai para a universidade e depois Senado Júnior. O Senado é chato. São pessoas com roupas que coçam discutindo. Bom, pode parecer isso. Eu não quero ser senadora. É por isso que provavelmente será uma das melhores. Nem sou uma verdadeira organa. Quê? Nunca diga isso. Você é nossa filha. Você é uma organa em todos os sentidos. E essa fala do Bale com ela, falando sobre isso e falando que ela é um organa em todos os sentidos, cara, é fantástico, assim, é fantástico mesmo, dá um novo significado, sabe? Eu acho que muita coisa ali do episódio 4 que a gente vê en passant, agora a gente vai conseguir ter um contexto melhor. A gente vê, por exemplo, que o Bale é senador, mas quando o Obi-Wan pergunta, né? Ah, você quer me ajuda? Mas e o Senado? O Senado não pode ajudar? Fala, não, a gente não quer levar esse assunto pro Senado, a gente não pode tornar isso público, entendeu? Porque, na real, se tornar isso público, é capaz de aparecer mais gente ainda querendo raptar a Leia, né? Então, assim, eu achei tudo isso muito bem construído. E quero aqui deixar um detalhe aí que talvez algumas pessoas não tenham pego, naturalmente não pegaram, mas o cara que faz o sequestrador principal da Leia é simplesmente o Flea, o baixista do Red Hot Chili Peppers. E na hora, eu pulei da cadeira na hora. Muito bom. Ele é Muito amigão bom. da diretora, né? Showrunner aí da série, a Deborah Chow. Então, assim, já tinha algumas pessoas ali ventilando. Ah, será que ela vai colocar o Flea na série? Porque eles são muito amigos e tal. Ela já dirigiu, se eu não me engano, o clipe de Rain Dance Mag do Red Hot. Então, assim, tinha uma galera ali, a pequena interseção entre fãs de Red Hot e fãs de Star Wars especulando. E aí ele realmente apareceu. Eu também pulei da cadeira, cara. Incrível, e ele tem um papel, é isso que é o mais incrível do episódio. Ele tem um Sim, papel, ele não é o aparece em Flea, várias cenas. ele não é doido, ele é um personagem normal, assim, E aí achei dentro do incrível. possível. Porque eu tive o primeiro momento assim, eu não tinha a menor ideia que ele ia aparecer. Eu tive o primeiro momento, o primeiro segundo foi, cara, esse cara é muito parecido com o Flea. Não, mas ele é muito parecido. Não, ele é estupidamente parecido com o Flea. Não, é o Flea. Aí pulei. Olha só, eu não sabia quem era Flea. Mas muito bom saber, legal. Retomando de onde o Gus parou, acho que realmente dá esse contexto pro que a gente vai ver no episódio 4. E mais do que isso, eu acho que mostra a presciência e a capacidade da Leia, porque ela é obviamente muito precoce. Ela tem 10 anos, mas ela é muito viva. Ela lê o primo e come o primo com farofa. Né? Que o primo quer crescer pra cima dela, ela fala, não, na verdade você fica copiando o cara lá porque você não tem confiança nenhuma em você mesmo, você sabe que você é um bocó de mola e você
Você quer assustar os outros por causa disso. E eu acho que essa própria rejeição dela da política já é essa presciência, essa percepção de que não, esse caminho já não é mais viável. Algo que vai ser ecoado em Star Wars em algumas produções que se passam nesse período. Né? A gente já ouviu, eu estava acompanhando o Celebration, o pessoal falando de Andor, que vai estrear mais tarde nesse ano, e a atriz que faz a Mon Mothma falando justamente disso. Ela é uma senadora, ela está tentando operar dentro do sistema para tentar salvar o que ainda há de institucionalidade, de funcionalidade da antiga república, e eventualmente vai ver que esse caminho não é um beco sem saída. E aí entra no que o Gus falou, a Leia não conseguiu salvar o Alderaan, porque o caminho diplomático, o caminho da política já não era mais possível. Esse é um dos problemas da erosão da democracia. É a gente passar 4 anos falando, não, as instituições estão funcionando, e nada acontece, e os maiores absurdos são cometidos, perpetrados por autoridades, e nada acontece. Então, assim, isso está refletido de uma forma muito, muito clara na própria atitude da Leia, né? Que a gente vê que é uma pessoa especial. E, apesar de ser especial, foi sequestrada lá. E aí nós entramos basicamente na segunda parte, porque o Organa, depois de não conseguir convencer pelo telefone o Obi-Wan a pegar a missão, ele vai até Tatooine e fala, pô, se liga, né, meu? E antes da gente fechar a parte 1, eu quero comentar uma outra coisa, porque eu acho que vai ser importante pra frente na minissérie. Qui-Gon Jinn. Bom, primeiro, sou fãzaço do Qui-Gon Jinn. A essa altura do que a gente viu, existe alguma possibilidade na cabeça de vocês de Qui-Gon Jinn não aparecer? Não, vai aparecer no final da série. No último episódio. Na Só hora. no último? Vai aparecer no último, na hora H, ele vai dar o. Quando o Obi-Wan estiver precisando, ele vai aparecer no frigir os ovos. Anota. E o que tá rolando pra vocês? Gus, o Qui-Gon Jinn tá dando um gelo no Obi-Wan, porque o Obi-Wan perdeu o caminho. O Obi-Wan é que tá desconectado da força e não consegue mais falar com o Qui-Gon Jinn. Como é que você interpreta essa coisa dele ele ter os pesadelos, e a gente lembra dos pesadelos do Anakin, né? A gente sabe que para um Jedi isso é um prenúncio de alguma coisa muito esquisita, uma perturbação mental muito grande, e aí ele tenta evocar o Qui-Gon Jinn e não consegue. Como você interpreta isso, Gus? Cara, eu acho que assim, é que nem uma ligação que um dos lados a internet tá falhando, né? Então, o lado aí é o Obi-Wan. O Obi-Wan, ele não consegue acessar esse aspecto da força porque ele tá destainado, ele não vem usando a força, né? Ele, até no final do episódio, o Yoda fala, ó, vou te passar aí o beabá de como você vai fazer pra tentar se conectar com o teu mestre. Mas, assim, aparentemente, eu acho que, assim, ele tá tão desesperançoso mesmo, sabe? Achando que realmente não tem mais como o Jedi voltar. E quanto mais ele ocultar a força, melhor, né? Porque, enfim, é menos chance dele ser encontrado. Então, assim, eu acho que é isso. É falta de treino, é falta de conexão, falta de prática mesmo. E eu acho que, assim, a gente já vê na parte 2 que o Obi-Wan usa a força pra salvar a Leia. Ali num momento súbito, né? No momento que ele, né, tá numa situação de vida ou morte, a força se manifesta e ele vai lá e com o que ele tem ele consegue. O que me lembra muito a Leia usando a força no episódio 8. A gente nunca vê a Leia de fato usando, né, os poderes da força. A gente até vê no episódio 5 um pouquinho, né, ela tem ali uma visão ali onde o Luke tá, na Cidade das Nuvens, mas a gente não vê a Leia usando os poderes da força. E aí chega no episódio 8, quando ela justamente está numa situação de vida ou morte súbita, a força vai lá e pá, se manifesta, né? Como se fosse uma carga de adrenalina, assim, falou, ó, vida ou morte, você tem que se salvar de qualquer jeito, sabe? Do jeito que der, e aí a força vai lá e se manifesta, sabe? Eu acho que é um paralelo muito bonito, porque isso acontece com o Obi-Wan para salvar a vida da Leia, do mesmo jeito que a Leia fez para salvar a própria vida lá na frente no episódio 8. Eu achei isso muito, muito, muito bonito, e eu acho que o Obi-Wan
vai aos poucos voltando a usar mais a força, se reconectando, e aí até encaixando com essa teoria aí do Murilo que o Qui-Gon Jinn só vai aparecer no final, que é justamente quando eu acredito que o Obi-Wan já estará de fato, né, reconectado 100% com a força, eu diria. Muito bom. E acho que esse é um bom momento para a gente fazer a transição entre a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é um episódio pesado, dramático, melancólico, tenso. E a parte 2 é uma coisa totalmente diferente. O que me impressionou foi essa capacidade de mudar não só mudar o ambiente, a gente sai de um deserto, de um ambiente mais rural para uma coisa mais metropolitana, cosmopolita, com problemas de cidade grande, num planeta que nunca tinha sido visto antes. E num episódio que é basicamente um episódio de ação, né? Diferentemente do outro, em que a gente tem pouca ação, esse tem muita ação. E eu queria perguntar para vocês primeiro se essa transição para vocês foi tranquila e se funcionou para vocês esse sabor de ação, que eu acho que é mais característico de Star Wars do que o que a gente viu no primeiro episódio. Eu gostei muito, eu gostei mais do episódio 2 do episódio 1 exatamente porque pelo ponto que tocou, não que eu não goste de melancolia, e eu falei, era pra ser melancólico, mas às vezes eu acho que ele se perde um pouquinho no ritmo, acho que aconteceu isso ainda mais no livro de Boba Fett, mas aconteceu menos e quando não acontece muito, que é tipo assim, Kenobi comendo e olhando para o sol. Kenobi entra para o quarto e conversa com o cara lá, e aí ele oferece uma coisa, ele volta para comer, conversa com o cara. Acho que às vezes se perde um pouco no ritmo. Acho que o segundo, até por ser mais curto, vocês têm que reparar. O segundo tem tipo 50 minutos e o primeiro tem 50 minutos e o segundo 33, alguma coisa assim. Até por ser mais curto, tem menos injeção de linguiça. É o tempo inteiro o episódio correndo no bom sentido, assim, ele não perde tempo. Ele vai pra lá, corre atrás do cara, vê a Leia, corre atrás da Leia, a Leia cai, força, pau, acabou o episódio. Ele te deixa o tempo inteiro preso na história, tu não consegue pensar em outra coisa. E eu acho que foi uma transição bem legal pra mostrar que a série, eu acho, vai caminhar mais pra esse lado. O primeiro episódio precisava apresentar aquelas questões, precisava apresentar como o Obi-Wan estava naquele ponto da história, pra a partir do segundo começar a contar a história mesmo. Até por isso eu acabei gostando mais do segundo episódio. Tem super a cara do Obi-Wan, tem super a cara de Star Wars. Eu adorei o segundo. Mas, pra mim, depois a gente pode abordar, o principal problema da série até agora tá nesse segundo episódio, que aí depois eu vou falar que é com a Leia. Não, vamos ouvir isso. Só quero saber se o Gus também teve essa impressão. E eu tenho a mesma impressão que você, mas eu, diferentemente de você, eu gosto mais da parte 1 do que da parte 2. Eu prefiro o drama, eu prefiro a vida interna dos personagens do que tiro, porrada e bomba, que é a segunda parte. Gus, você fez essa mesma leitura e tem... Você tá em que campo aí? Você prefere o episódio de ação e mais econômico ou o episódio mais, digamos, Big Brother Kenobi? Cara, eu acho que cada um tem o seu. Não quero parecer que eu tô em cima do muro, não. Mas eu acho que cada um tem o seu gostinho. E eles, eu acho que foram pensados juntos, viu? Eu acho que, assim, é definitivamente o fim ali do primeiro arco da história. É onde realmente o Obi-Wan vai caminhando para se reconectar com o Anakin, sabe? É o caminho dele para se reconectar com o Anakin. E aí você marca ali o fim do primeiro arco. Então, assim, eu acho que como a construção. Possivelmente foi conjunta desses dois episódios. E eu sei que tem um tom diferente, mas eu acho que assim é o tom necessário para o que o episódio quer contar, né? Se a gente tá no primeiro episódio introduzindo o Obi-Wan, a gente tem que mergulhar na situação dele agora, e a gente tem que mergulhar no contexto da galáxia agora. Enfim, a gente tem que apresentar os personagens, né? A pequena Leia, Alderaan, enfim, é uma coisa que tem que dar uma introduzida, tem que ser uma coisa mais pé no chão, mais desacelerada, para poder no segundo episódio, quando realmente a missão começa e o Obi-Wan, né, abraça essa missão, realmente a ação poder se mostrar. E eu acho que funcionou muito bem, assim, cada episódio funcionou muito bem no que se propôs. Agora, falando do segundo, eu acho que entregou uma ação muito interessante, gostei de ver Obi-Wan fazendo todo aquele papel de detetive que a gente viu ele fazer em Ataque dos Clones, que pra mim, na verdade, é um dos pontos altos do filme. Gostei de vê-lo
olhando, pesquisando, sabe, investigando para poder achar a Leia. E também gostei muito de ver a dinâmica dele com a pequena Leia. Você vê ali que ela fica tirando onda da cara dele o tempo todo. É hilário. Ele fala, ó, se alguém abordar a gente, você é minha filha, não sei o quê. Eu falo, filha? Tá mais pra neta. Ali eu dei uma gargalhada, falei, meu Deus, se a Carrie Ele ainda fala, Fisher... "Quê?" Pois é, se a Carrie Fisher assistisse isso, ela ia amar, ela falava, meu Deus, é isso, essa é a Leia aqui, gente, entendeu? Então eu achei que, pô, é um episódio com mais ação, é um episódio mais leve, mas assim, ele cumpre ali tudo que tem que fazer, sabe? A dinâmica do Obi-Wan com a Leia é muito legal. Eu gostei muito como as tensões entre a Reva e os outros dois Inquisidores, né? O Grande Inquisidor e o Quinto Irmão, elas vão se acentuando, vão aumentando ao ponto da Reva realmente ganhar todo o protagonismo ali, né? O antagonismo, no caso. Então eu acho que a série acaba, nessa segunda parte, crescendo em todas as frentes para entregar um cliffhanger ali no final completamente mind-blowing. Quem não terminou esse segundo episódio gritando desesperado não viu direito. Foi muito difícil terminar esse segundo episódio e falar o quê? Eu tenho que esperar uma semana? Não! Não é possível. E nem é uma semana, são 5 dias. Mas enfim, foi realmente um final, mas aí estamos antecipando uma discussão. Eu quero começar do começo e falar o que eu sinto que é o meu principal problema com esse episódio. É uma coisa que Star Wars poucas vezes incorre, que é síndrome de mundo pequeno. Tipo, o Obi-Wan desce num planeta, ok, eles estavam rastreando a nave, então até descer lá no planeta, pelo menos a região do planeta em que a nave dos sequestradores desceu, ele tinha como saber. Depois disso, ele perde o rastreamento, ele não sabe mais onde os caras estão e tem que procurar do zero. É um planeta. É um planeta que tem naves espaciais que as pessoas podem viajar de um canto a outro do planeta. Não é fácil rastrear alguém assim. E ele acha tudo muito rapidamente numa série de passos que são econômicos. Né? Parece que está tudo ali na esquina. E aí vamos começar a destrinchar a trama. Isso para mim soa um pouco conveniente demais. Eu acho que faltou talvez uma substância maior para ele conseguir cumprir todos esses passos. Mas o fato é que o primeiro deles, o primeiro grande passo, aliás, tem dois, né? O primeiro ele encontra, olha só. Legal que o negócio, o cameo do Morrison, né? Com o clone pedindo esmola. Total, cara. E um clone do 501, viu? Que é esquadrão de elite ali do Palpatine. Então, assim, o cara, porra, você vê que não tem piedade, né? Tem o clone que. Beleza, a maioria deles, né? Ou quase todos foram aposentados ali, mas você tem todo tipo de clone vivendo todo tipo de vida. Inclusive o cara que não conseguiu se reerguer depois de ser chutado pelo Império e agora tá pedindo esmola na rua, sabe? Cara, eu achei isso fantástico, assim. Realmente. E também, claro, eu acho que só fizeram isso pra ter a participação do Temuera Morrison, né? Pra gente ter essa coisa de que olha como tá tudo conectado, olha como essa série aqui que se passa lá depois do episódio 6, olha, tem um ator dela aqui nessa série agora, sabe? Olha o que a gente tá construindo aqui, né? Tudo se conectando. Eu achei bem interessante, é bem sutil, é bem fanservice. Quem não assistiu Book of Boba Fett ou Mandalorian, ou enfim, não conhece a fundo Star Wars, não vai se ligar que é o cara, mas tá lá. E eu achei muito uma adição muito boa. E a referência, claro, são os clones originais, né? Tipo, episódio 1, 2 e 3. Aliás, 2 e 3. Que a gente descobre que é ele, que faz o Jango Fett, que foi o template dos clones. Não, eu achei muito legal. Aí na sequência tem uma outra cena em que o Obi-Wan é abordado por uma traficante que quer vender especiarias para ele e dá uma amostra grátis. Eu tive uma dúvida, quero tirar essa dúvida com vocês. Essa amostra de especiarias é o que ele usa para neutralizar os caras quando ele é capturado pelos sequestradores? Aquela bomba de gás que ele solta é isso aí? Porque eu acho que é.
Cara, eu não fiz a ponte não, viu? E eu não acho, pô, quando a gente fala de especiaria no universo de Star Wars, tá falando de droga mesmo, né? Só pra não usar o termo droga, mas quando sempre se fala de especiaria no universo de Star Wars, é droga, é tipo, aquela região é rica em especiaria, é tráfico de drogas comendo pesado na ordem exterior. Então, assim, porra, transformar uma amostra grátis de droga em uma bomba, eu não sei não sei, não fiz essa ponte não. Ô, Salva, e o lance de ser droga, porque ela fala pra ele que ele toma 2 daquele ali, ele não vai nem lembrar da filha. Exato, mas não é isso que acontece com os caras são atordoados. Não, mas quem é que se auto-atordoa? Quê? Quem é que se auto-mete naquilo ali, entendeu? Não é, não. A minha tese é a seguinte, ele recebeu aquilo, que ele não ia fazer nada com aquilo. Eu acho que seria uma conveniência de roteiro muito grande que, a propósito, vou levar uma bomba de gás aqui no bolso. Né? Não acho que ele fala, deixa eu ver o que eu tenho que pegar. O sabre, o negócio e uma bomba de gás. Então acho que não. Agora, tem uma harmonia quando é um troço que ele recebe, que ele detona ali, aquela porra sobe no ar. Eu não sei como se consome especiaria, se isso foi estabelecido. Se é um troço que se aspira, se é um troço que se injeta, eu não sei como é que é. Mas se for uma coisa que se aspira, faz um certo sentido. E assim, a cena com a traficante é muito curta, mas estabelece isso, que a droga faz o cara apagar. E os caras dão uma atordoada, eles se atordoam. O que lembra, tipo, o efeito de ópio, alguma coisa desse tipo. E eu imagino que seja uma droga super potente. Ele poderia weaponizar, né? Tornar a arma a amostra que ele recebeu. Eu acho que foi isso que aconteceu. E a minha única evidência para isso é que eu tenho a impressão que a cor é a mesma. A cor da fumaça e a cor do negocinho que ele recebe são a mesma. Mas é uma hipótese. Eu não cravo isso. Agora, o que dá para cravar é a sequência. Que ele, depois de encontrar essa traficante, ele encontra um menino que fala, você tá precisando de ajuda, tal, não sei o que, eu conheço um Jedi. E leva ele pro Jedi, que é uma figuraça. Como aí o Nanjiani faz, ele é um comediante paquistanês, faz o Raja Street. E que figura que é esse cara, que figura. Eu adorei o personagem, quero saber qual foi a impressão de vocês e se desde o momento zero ficou na cara que ele era um charlatão, porque tava muito na cara, né? Cara, eu não achei que tava, assim, charlatão no sentido de trocar as habilidades dele por créditos, né, que é algo que Não, ele a não Ordem tinha habilidade Jedi... nenhuma, Gus. Não, pois é, não, esse é o ponto. Quando você é apresentado ao personagem, você não sabe disso. Então, de cara, eu pensei que, é um Jedi que tá escondido e que, ele precisa ganhar a vida na galáxia de algum jeito. Então, ele abandona alguns preceitos, algumas regras e algumas, né, questões aí da Ordem Jedi, porque ele precisa de créditos imperiais para sobreviver. E ele pensa, vou usar minhas habilidades pra ganhar grana na galáxia. É isso, sabe? Essa é a primeira impressão. Nossa, ele não me enganou nem por um segundo. Ele enganou você, Murilo? Pô, mas total, tá me enganando até Nossa, agora. pra mim não. Assim, tipo, a gente vê o Anakin falando, não, se o Obi-Wan visse eu flutuando a frutinha pra Padmé, ele ia ficar bravo. E o cara faz um uso tão frívolo. Tipo, ele fecha as janelas, pá. É muito ridículo, gente. Na hora eu falei, esse cara não é Jedi nem aqui nem na China. Eu achei que era um Jedi charlatão. Não, o que eu acho que é a reversão de expectativa que eu gostei muito é que eu li charlatão na primeira aparição. Ele tá falando com a mulher lá e ele faz o truque da mente à distância. Com dor. Exato. Tá na cara que esse cara é uma fraude. Entendeu? Só que eu achei, como o Obi-Wan achou, que ele era um cara malvado. Que ele era um cara que explorava a boa-fé das pessoas, tomava dinheiro delas, como qualquer vidente que tem por aí, qualquer, enfim, astrólogo, tarólogo, esse pessoal aí, toma dinheiro para fazer o trabalho, o seu amor em uma semana, não sei o quê, e não entregava nada. Eu achei que a mãe e o filho lá estavam ferrados, que não
era tudo mentira. Eu achei que era tudo um engodo. E pra mim a reversão da expectativa foi no final, quando a gente descobre, tudo bem, ele é um trambiqueiro, ele fez certas escolhas moralmente condenáveis, mas ele é um cara do bem. E aí pergunto pra vocês, nós vamos ter mais uma surpresa ou a essa altura vocês cravam, como eu cravo, que ele de fato é um cara do bem? Acho que ele é meio anti-herói, assim, meio anti-herói, entendeu? Ele, de acordo com a situação. Não vou dizer que ele é um cara nem do bem nem do mal, entendeu? Mas também, a gente viu muito pouco do cara. Não vimos pouco nada. Você viu pouco. Você viu pouco. Você dormiu aí no fim do segundo episódio, então. Você vê pouco, cara. Bom, então eu acho que, Salvador, eu acho que ele é bom. Ele é bom, sabe? Ele só realmente viu ali um mercado onde ele poderia ganhar dinheiro fácil. Mas quando o calo aperta, quando o Obi-Wan pressiona ele, quando é necessário que ele tome um lado, ele não hesita, né? Ele vai lá e ele quer ajudar o Obi-Wan e ele dá as diretrizes e fala, vai lá, você vai conseguir, tal lugar, papapá. Confia, né? Tô fazendo, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o correto, eu quero me redimir, sabe? Então eu acho que ele é do bem, no fim das contas. Não do bem Kenobi, do bem do bem. Putz. Não, então, e eu acho, gente, que ele é um preposto da Aliança Rebelde. Porque a conversa final que ele tem com o Obi-Wan é muito emblemática e é muito, digamos, de expor a realidade do personagem. Porque ele é um charlatão, ele tá realmente ganhando a vida com picaretagem, como a gente viu no começo, mas isso é uma fachada para alguma outra coisa que ele tá fazendo. Então, tipo, ele ajuda as pessoas a saírem do planeta, é gente que tá em fuga. E gente que tá em fuga, a Aliança Rebelde conhece bastante. Outra coisa, na conversa final dele com o Obi-Wan, ele fala, se você tivesse dito quem você era, a gente já tinha pego um atalho aqui enorme. Porque o Obi-Wan hesita em se identificar para qualquer um, né? Ele não se identifica. Mesmo para Leia, ele se apresenta como Ben. E ele fala assim, olha, tem pessoas para te ajudar para onde você vai. E ele fala, você não está sozinho, Obi-Wan. Então, isso para mim, assim, e é uma transição forte, porque da persona, o picaretão que ele começa, a esse personagem compenetrado, ciente, não Jedi, mas bem intencionado e que ajuda pessoas que estão em fuga, que estão em dificuldade e tal, por uma módica quantia, é verdade, mas ajuda, e que fala o que fala, vai lá, tem outras pessoas, você não está sozinho. Pô, se não for a Aliança Rebelde, é o quê? Não, e sim, Salva, não é uma aliança rebelde ainda, como nós vamos ver lá, completamente formada e unida, mas eu acho que o que eles querem passar é que existem, ela pode não estar reunida, ela não pode ser uma grande coisa, mas ela tem focos, ela tem células de rebeliões, de resistência se juntando contra a tirania do Império. Então tem esse cara nesse planeta que encaminha para outro, entendeu? Tem o Bail Organa fazendo o que dá lá em Alderaan, tem fulaninho de tal em Coruscant, tem ciclaninho de tal no Haiku Parta, entendeu? Isso que eu acho legal. Vocês não acham que tem alguma chance de jogarem a Era? Cara, eu acho que assim, como o Murilo falou, nessa época a Aliança Rebelde parece estar. Não existir, né? Tem células rebeldes mesmo. A gente até vê um pouco mais disso em Rebels, quando a tripulação da Ghost, né? A tripulação ali principal, que tem a Era justamente, eles acabam descobrindo, né, que existe algo maior do que aquela pequena rebelião deles, aquela pequena resistência deles, que é toda uma aliança conectada, que troca inteligência, troca armamento, troca tecnologia, estratégia, enfim. E eu não acho que isso vai se abrir agora, não. Eu acho interessante mostrar células e mostrar isso de maneira localizada, e talvez mostrar Bail Organa, sei lá, talvez Mon Mothma aparecendo, já dando esse teor, mas a aliança formada mesmo, eu não queria ver agora não, até porque eu acho que pode até roubar muito holofote dependendo do que eles façam, né? Então, assim, eu acho interessante mostrar que já existem rebeliões, mas a coisa tá longe de estar organizada ainda. Aí eu não vou tão longe dizer que já tem uma... Tipo, eu não acho que ele vai encontrar a estrutura central, ainda que já esteja organizado, eu não sei. Em que ano se passa Rebels com relação
a Obi-Wan? Rebels começa faltando 5 anos para Uma Nova Esperança. Então, mais ou menos 5 anos na frente de Obi-Wan Kenobi, né? Então, a gente vai ver em Rebels realmente a Aliança Rebelde do 2º pro 3º ano, na verdade. Então, bota aí mais um ano na frente, né? Então, acho que, assim, beleza que quando a célula de Rebels encontra a Aliança Rebelde, Tá a formado Aliança já. Rebelde está formada já. Mas eu acho que é algo recente ainda, sabe? Ainda acho que é algo recente. Tanto é que a partir dali é onde as coisas começam a escalonar, né? Onde a gente vê ainda mais conflitos em Rebels, a tensão com o Império aumentando, até chegar no ápice, que é o episódio 4, o Senado sendo dissolvido e a Aliança Rebelde realmente junta, indo lá para cima da maior arma que o Império tem, né? Eu acho que é o ponto mais alto ali que a Aliança Rebelde tem. Então, mas eu acho que tudo começa mesmo a escalar ali em Rebels, Rogue One, enfim, e no Nova Esperança a gente vai ver um pouco mais disso em Endor. É por isso que eu não quero ver em Obi-Wan. A gente já vai ter uma série pra mostrar isso. Mas eu não sei, eu acho que ele vai ter que ver alguma coisa nesse sentido, até pro arco do personagem. Porque se ele vai recobrar a esperança e a fé no futuro até o final dessa série, ele vai ter que ver que tem gente se mexendo. Que não é tipo, acabaram os Jedi, acabou tudo e agora se esconda, se enfie debaixo da cama. Que é basicamente a vibe que ele tá na parte 1. Então eu acho que ele vai encontrar alguma coisa da Aliança Rebelde sim. Pode ser que não esteja totalmente formada, tem essas ressalvas. Eu acho que pode ser a Ghost. Pelo que eu me lembro de Rebels, me corrija se eu estiver errado, a gente começa Rebels e, tipo, a Ghost já é comandada pela Hera, já tem o Kanan, Exato. só não tem o Ezra. O Ezra Exatamente. se junta à tripulação ali no começo de Rebels, mas eles já estavam fazendo, digamos, essa célula da Ghost já estava fazendo umas coisas aí anti-imperiais, não tava? Exatamente. Tanto é que a Hera, assim, eu acho que é bem possível que ela dê as caras ali ainda, né? Não sei não, eu tô achando que pode acontecer, cara, porque alguma coisa foi sugerida, né, e se você põe um personagem falando, você não tá sozinho, Obi-Wan, não vai ser, tem também esse anão de jardim aqui. Tem que ser alguma coisa que justifique um personagem falar de forma solene num momento dramático do tipo, você vai confiar em mim ou não, falar, você não está sozinho, Obi-Wan, tem pessoas lá que vão te ajudar. Não, eu acho que não vai abordar isso de forma direta, assim, a União da Rebelião. Acho que pode ter, tipo assim, insights, tipo assim, eles vendo células, o Obi-Wan, o Bail Organa, a Mon Mothma, tipo assim, eles pensando em, cara, precisamos aglutinar isso, a gente precisa fazer isso uma frente única, entendeu? Mas não vai ser abordado, e acho que isso pode acabar sendo um enganche pra Endor. Se bobear, olha só o que eu vou falar pra vocês agora. Se bobear, esse vai ser a semente do negócio. Porque assim, já existem núcleos rebeldes pequenos individuais, que é a turma da ação, é a turma que pilota a nave, que faz contrabando, que esconde refugiado, que é basicamente o que a Ghost fazia quando começou o Rebels. E tem a turma da política, que o Obi-Wan conhece muito bem, mas que esses rebeldes ali do submundo, os caras que estão saindo do buraco lá para formar a Aliança Rebelde, formar os núcleos rebeldes, não conhecem. Como é que o carinha que pilota a nave lá e faz contrabando, ele vai conhecer o senador de Alderaan? Será que não é nesse momento, nessa época, em que essa costura começa a ser feita? E assim, de novo, eu também não acho que vai ser uma aula, entendeu? Que os caras vão sentar, esse episódio vai ser uma aula, vamos explicar como nasceu a Aliança Rebelde. Mas pode ter uma coisa do tipo, o Obi-Wan encontra uma célula de resistência, uma célula rebelde, e no final encaminha, fala com esse cara, que é meu amigo, ou o Organa vai ter uma dívida de gratidão por esse pessoal que vai ajudar o Obi-Wan para levar a Leia de volta para casa. E aí nasce uma relação que começa a misturar esses dois níveis da Aliança Rebelde, o nível que é gestado ali na alta política do Senado e o nível que é gestado no pessoal rasteiro com as naves de transporte. Vocês não acham que faz um certo sentido isso? Porque alguém vai ter que fazer essa ligação em algum momento.
Faz, mas eu acho que vai ser sutil, como eu falei no Resenha Jedi passado. Eu acho que isso vai se conectar mais pelos personagens que vão aparecer mesmo, sabe? Já teve o Bale, a gente pode ter a Mon Mothma, enfim, a coisa se construir dessa forma. Mas aprofundar nisso aí, Obi-Wan não é a série. Isso aí tem que rolar Também em acho. Endor mesmo. E Endor vai se passar concomitantemente ao que? A Rebels. Se passa 5 anos antes do Nova Esperança. Então, mas a gente estava especulando no Zero sobre possíveis é, coisas plantadas aqui para refletirem no resto do universo. Eu acho que esse seria um gancho ótimo. Se a gente tiver alguma coisa que vai aparecer em Endor, tem que ser aqui que ela tem que ser plantada. Vai deixar o gancho, eu acho que vai super deixar o gancho, vai sugerir, mas não vai abordar, entendeu? Não, eu também acho que não. É como esse episódio. De novo, a gente tá destrinchando uma fala, 2 falas. E é isso que eu espero, nada mais. Tipo, alguém falando, a gente podia fazer um bem bolado aqui. Pronto, é isso. E aí uma fala a gente fala, foi aí, então que os caras primeiro tiveram a ideia disso, daquilo outro. Eu acho que alguma coisa nesse sentido vai rolar. Pra mim é inevitável que eles mostrem alguém interessante do outro lado dessa viagem do Obi-Wan. Porque fala, você não está sozinho, Obi-Wan não pode... O payoff seria muito ruim se, você não está sozinho, tem esse cara aqui que cuida da nave. Tipo, tem que ser alguém, eu acho. Vamos ver, vamos esperar. Pulando para outro aspecto da trama, a gente tem os Inquisidores. O Gus falou um pouco disso, de como eles foram trabalhados, e aí temos mais uma polêmica canônica para discutir. Eles que já estavam sendo discutidos pelo visual, agora tem mais uma coisa para discutir, que é assim, o Grande Inquisidor morre. E aí, Gus, como é que resolve? Cara, eu acho que ele não morreu. No final, eu acho que esse é o ponto. Ele Jamanta não não morre. morreu. Não morreu. Eu acho que ali é uma cena que necessária para você construir uma ascensão da Reva, mostrar que ela, enfim, talvez seja mais poderosa do que o próprio Grande Inquisidor. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar e eu acho que pode ser até o pulo do gato, né? Pode ser, a Reva pode estar com a soberba lá no alto, se achando a Inquisidora, a queridinha do Vader, e é quando no final essa soberba dela vai confrontar o retorno do Grande Inquisidor. Ele precisa voltar, gente. Ele aparece em quadrinho anos depois, ele aparece em Rebels 5 anos depois também. Então, assim, ele não pode morrer. Ele não morreu. A não ser que, sei lá, vão pegar o corpo dele e vão trazer ele de volta à vida. Sei lá, ou tem um clone dele escondido em algum lugar e aí o clone vai assumir. Não sei. Mas tem que ter um Grande Inquisidor muito parecido com ele, porque ele tá lá em Rebels. Pois é. E agora, não é também uma coisa nova em Star Wars os personagens darem uma morridinha e voltarem logo. Aconteceu com o nosso querido Darth Maul, né? Que morreu algumas vezes. Não, Darth Maul foi cortado ao meio, Cortado né? ao meio e ainda Tá de volta. sobreviveu. Será que Então, isso não pode ser usado pra explicar a mudança visual? Entendeu? Aquilo ali que ele fez, aí tem que fazer uma puta cirurgia e aí ele tá do jeito que a gente encontra ele em Rebels? Cara, eu pensei nisso. Ele tem que passar por alguma coisa que, sei lá, ele acaba emagrecendo muito, acaba sofrendo muito, acaba Exato. consumindo muito ele, e aí ele tá rechonchudo, né, em relação ao Grande Inquisidor de Rebels, e aí ele acaba ficando com o rosto mais fino, a aparência mais magra, que é o que a gente acaba vendo lá em Rebels. Ou isso, ou ele, sei lá, né, não morreu de verdade, e depois ele só decidiu fazer uma bichectomia e um regime. ou, enfim, também é possível que um novo Grande Inquisidor seja introduzido. Porque Grande Mas Inquisidor igual a é um ele? título, né? A gente não tem Não, a sim. certeza de que são a mesma pessoa. Tem? Perfeito, mas pô, eles são iguais, né? A Eles são diferença muito é realmente parecidos. um é mais magro que o outro, mas são a mesma pessoa, eu acho. E eu acho que até é um ponto, se é pra criticar alguma coisa na série até aqui, eu não falo nem de questão visual dele. Eu acho que o ator ele não conseguiu passar o Grande Inquisidor que a gente viu em Rebels, não, sabe? Eu acho que ali, beleza, estamos há 5 anos antes, né? A gente muda muito em 5 anos, perfeito. Mas eu não consegui criar uma identificação, uma relação, sabe? Tipo, fazer a ponte entre aquele personagem lá de Rebels e esse. Ele
aqui parecia muito mais um Inquisidor X, sabe, aleatório, do que aquele cara, o grande Inquisidor que a gente viu em Rebels. Eu achei aquele começo ali dele no bar e tal, e todas as interações dele com a Reva legais, mas não pareceu muito o grande Inquisidor. E eu acho que até isso tem um fundo de verdade, porque o próprio ator falou que não viu Rebels, não quis ver Rebels, não quis saber como é o personagem Rebels, porque ia dar uma leitura própria pro personagem. Então, assim, ok, ele deu, né? Mas, assim, quem é fã, eu acho que fica um pouquinho incomodado de não ver muita semelhança, além do visual, entre um e outro. Ele parece um burocrata, né, na verdade. Tipo, ele trata de uma Exato. forma muito burocrática o trabalho dele, que é caçar Jedi. Mas que é algo super imperial. É algo imperial, mas, de novo, o Sith, embora o Império seja liderado por um Mestre Sith, os Sith são muito mais ritualistas do que a burocracia do Império. A gente lembra da dualidade entre o Tarkin e o Vader no episódio 4. Né, em que o Tarkin trata esse ritualismo, essa coisa religiosa do Vader como um resquício do passado, aí, tipo, a época da superstição. Só que o Inquisidor, ele tem que ter algum vínculo com o Sith. Ele não é um Sith, E mas com o ele Jedi. tem que ter poder para controlar a força. Então ele tem, exato. Então ele não pode ser um burocrata como o Tarkin. Ele tem que ser outra coisa, eu acho. Eu acho que essa atitude mais burocrática dele é pra contrastar com a Reva, entendeu? Porque ela tem a atitude mais Sith de todos aqueles inquisidores, entendeu? Ela tem uma atitude mais vaderiana. E isso cria um contraste com ele, que é super burocrático, e o Império é super burocrático. Tu pega como agem lá os agentes do Império na Estrela da Morte, na Nova Esperança, tudo tipo assim. É tudo sobre a base da burocracia, do comando, da ordem, da autoridade. Então o Inquisidor, ele pega esse lado mais imperial e ela esse lado mais Sith, assim. Acho que cria um contraste bacana que dá uma dinâmica legal. Acho que é intencional. Ele tá ali pra contrastar com ela, entendeu? Que é a grande protagonista, a grande antagonista da história, desculpa. E a Reva, eu acho que vai acabar se revelando uma protegida do Vader, vocês não acham? Vocês não acham que a obsessão dela com o Kenobi tem algum fundo? Eu acho que é isso aí. Eu acho que o Vader, ou ele sabe, ou ele suspeita, ou enfim, que o Obi-Wan tá vivo, e ele pega um Inquisidor, um capanga, e fala, ó, você vai trabalhar pra achar esse cara. Pode não ser tua missão principal, mas investiga, fica de olho, sabe? E essa pessoa é ela, entendeu? Tanto é que, pô, ela, quando ela encontra o Obi-Wan, ali no fim do episódio, é como se ela, pô, tivesse funcionário do mês, né? Ela pensa, é agora que eu me dou bem, é agora que eu recebo. Por isso que ela mata o chefe dela, Não, pois é, ela, tipo, ela ia... É um momento de glória. Ela ia entregar o maior prêmio, o maior pedido do chefe dela em muito tempo. Ela ia finalmente conseguir entregar pra ele. Eu acho que a coisa vai se aprofundar em todos esses aspectos. A gente vai ver a relação dela com o Vader e se bobear, a relação dela com o Vader remonta à cena da Ordem 66 na parte 1. Vocês duvidariam disso? Que naquele momento, um daqueles padawans encontrou o Vader e se converteu ali? Pô, ia ser muito massa. O Vader ali no Templo Jedi, como a gente viu no episódio 3, né? Aí encontra aquela criança, por algum motivo, em vez de matá-la, ele pega pra ele como um aprendiz oculto, alguma coisa assim. Porra, ia ser muito legal. Ia ser Mara, porque ela é, como eu falei, o contraste dos outros inquisidores. Ela não é nada burocrática, ela tem um sangue Sith ali, ela tem ódio, entendeu? E acho que isso é muito Mara, acho que ela tem essa vibe que é totalmente uma vibe condizente com o Vader, entendeu? Uma coisa meio Mara Jade até, né? Mara Jade é a mão do Imperador antes de encontrar o Luke e tal, lá no universo expandido. Mas é isso, ela fazia as missões que ninguém podia saber e que só o Imperador sabia, e ele mandava fazer por baixo dos panos, às vezes nem o Vader mesmo sabia. Pode ser uma coisa assim, pode ser, e também contrasta muito com o Starkiller, né, no jogo Force Unleashed, que é um aprendiz oculto do Vader. Pode ser uma coisa assim também. Eu acho que tem tudo para ser isso, até porque torna a presença do Vader muito mais potente ao longo da série, porque ele tá lá escondido, né, e a gente vê, tem esse desfecho aí da parte 2,
que nos promete Vader, mas seria incrível se a gente chegasse no final e descobrisse que ele sempre esteve na história, representado por ela. Né? Então eu acho que essa ligação vai ter que ser explorada. Se não for explorada, é oportunidade perdida, eu considero. Eu também. Mas assim, Salvador, vamos falar sério agora. Já podemos falar do Vader, pelo amor de Deus. Eu estou aqui há Eu ainda 1h e 20 minutos bater no episódio só ainda. querendo falar do Darth exato. Vader. Eu queria falar da sequência de fuga do Obi-Wan com a Leia pro Murilo falar o que ele queria falar. Então vamos falar disso e aí a gente fala do Vader no final, porque o Vader tem que ficar pro final, Augusto, não tem jeito. Então, ó, vamos lá, tem toda aquela sequência de fuga, é uma sequência meio exaustiva, é tipo criancinha correndo, e Jedi velho correndo atrás, e um monte de gente correndo em volta, e o bagulho da recompensa pipocando, e um monte de gente tentando pegar o cara, esse cara, vamos dar tiro nele, e durante todo esse processo, o Obi-Wan hesita em usar a força, né? Ele só vai usar e meio que tentando pegar ali do fundo da alma pra salvar a Leia, que ia morrer se ele não usasse. Leia! Não! Não! Leia! Não! Aguenta! Segura firme! Não solta, Leia! Segura firme! Aguenta! Só mais... Leia! Leia, não! Não! Você está bem? Você é mesmo um Jedi. Temos que ir logo. Quero que o Murilo comente essa sequência em particular, esse arco do Obi-Wan para se reencontrar com a Força e as reclamações que eventualmente ele tem a fazer sobre o que ele considera problemas com a Leia neste episódio. Fala aí, Murilo. Tá, vamos lá, que eu tô a 1h20 querendo dar pelo menos um pau. É o seguinte, a Leia é a coisa mais incrível da série, a Leia é carismática, mas ela é a maior bênção e a maior maldição, porque é o seguinte, cara, pra mim não faz o menor sentido a atitude da Leia nessa sequência. Cara, não consigo, na minha cabeça não entra uma criança de 10 anos correndo loucamente do cara, o único cara que tentou ajudar ela. Entendeu? E depois a criança se atirando do prédio. Que criança de 10 anos que se atira de um prédio? Ah, tudo bem, a Leia é independente, a Leia é isso, a Leia é aquilo, não sei o que, aquilo mais. Cara, não. Uma criança de 10 anos não se atira de um prédio, cara. Não faz sentido. Isso é meu maior problema com o episódio. Não me convence as atitudes da Leia, né, na sequência. Me parece algo muito forçado pra confiar o Obi-Wan num jogo de ação, entendeu? Porque tem que correr atrás da criancinha. No meio de uma cidade, não mais, no meio de uma cidade cheia de gente, a Leia saiu correndo. Então, me parece que foi uma mão forçada do roteiro pro Obi-Wan ter que ter sua cena de ação, entendeu? E ainda é uma cena de ação que ele não usa sabre, ele tá muito temeroso, que volta a fazer aquela rima com o Luke no episódio 8, que ele não quer usar força, ele não tá conectado, ele não se aceita como Jedi ainda. Mas enfim, desabafei, pra mim esse é o problema. Cara, eu acho que é justamente o contrário. Justamente o contrário. Eu acho que toda essa cena ecoa a Leia depois do resgate dela no episódio 4. Ela é resgatada pelo Luke, mas assim, ela ouve o nome do Obi-Wan e ela sai disparada. Ela está conduzindo a fuga dela. Ela não está sendo salva, a princesa não está sendo salva. Alguém abriu a porta, ela falou, vou embora. Né? Quem quiser me seguir, que siga e vamos nessa. Tanto é que quando eles estão ali encurralados no episódio 4, Leia, Luke, Han Solo, Chewbacca, é ela que pega a arma da mão de um e dá tiro e abre um buraco na parede, sai correndo e fala, alguém tem que salvar a nossa pele, someone has to save our skins. Então assim, ela está comandando a fuga e é a mesma coisa aqui já com 10 anos de idade. É ela que manda na fuga. Se ela achar que é melhor ela
tacar o foda-se pro Obi-Wan e ela sair correndo sozinha, ela vai, ela é independente, cara. Eu acho que é esse o espírito que ela teve na fuga dentro da Estrela da Morte, no episódio 4, é o espírito que ela tem aqui. Eu acho que, pelo contrário, é totalmente condizente com a personagem. Eu concordo com você, Gus. Eu faço essa leitura. Eu tenho uma crítica a essa sequência, que é eles exaurirem o recurso. Porque ela é muito longa. É muito tempo correndo, pulando, atirando, pulando, correndo. Até ter o grande momento dessa sequência, que é ela cair e o Obi-Wan salvar. Então acho que ela é exaustiva, mas ela não é inconsistente, ela não é incoerente. A gente viu desde o começo que a Leia, aos 10 anos, já é ultra destemida. Ela foge pro mato mesmo, não quer saber de nada, fala pro pai, não, já vou lá pedir desculpa, e vai correndo pro mato, põe a outra criança para fingir que é ela. Ela é independente e ela é destemida. O Murilo parece estar cobrando dela, assim, responsabilidade, que é uma coisa que ela não vai ter. Ela não vai ter. Porque uma criança normalmente não teria. O que uma criança teria, e é o que acho que você gostaria que ela manifestasse, é medo. Medo de sair na rua com esse monte de gente, não sei pra onde tô indo. Medo de, vou saltar entre prédios. Medo de... Só que ela é destemida. Mas foi estabelecido que ela é destemida. Ué, mas tem crianças destemidas... Como é que ela salta de um prédio? Tem ela viu que deu merda. E tem crianças medrosas. E tem crianças no meio do caminho. Isso... faz parte da diversidade. Entendeu? Você vai na escola, tem aquele cara que sobe muro, pula árvore, vai não sei aonde, tem aquele que não sai do chão, que era eu sempre. Entendeu? Então tem esses tipos. Ela é desse tipo destemida. Ela é destemida, ela é completamente destemida. E ela sabe que não pode confiar. Ela já é desconfiada. Você vê que ela não confia na República, ela não confia no Senado, ela não confia na política, ela não confia nos parentes, ela não confia em ninguém. Ela quer construir a sua própria base de confiança, as pessoas com quem ela se relaciona, e ela quer avaliar o Obi-Wan pelo que ele é. Ela não sabe quem ele é. A hora que começa a pipocar, esse cara é procurado, é natural, ela fala, pô, vai ver que esse cara faz parte, é outro cara me sequestrando, e eu não tô sabendo. Era totalmente possível que fosse isso. E ela é tão esperta, cara, que assim, a gente vê, quando a gente fala assim, ela ia sair correndo sozinha no meio do planeta e que ela ia se salvar sozinha, possivelmente. A gente vê que na apresentação dela estão passando naves no céu e ela conhece cada uma das naves. Verdade. Ela sabe tudo, ela sabe do que a nave é, o que a nave veio fazer em Alderaan. Ela conhece muito bem, apesar dela nunca ter saído, né, de lá, ela conhece muito bem o que ela tem que fazer, para onde que ela tem que ir, tal raça faz o quê, tal nave faz tal coisa. Ela é muito inteligente, apesar de tudo. E isso é uma coisa que a gente vê na vida real. Vira e mexe a gente vê uma notícia, fulano de 10 anos correu, entrou num avião e foi parar em Brasília. Sim. Acontece isso. Isso acontece na vida real, então não seria nenhum absurdo. Se na vida real acontece, imagina em Star Wars, com a Leia. Ela é filha do escolhido, né? Tem que lembrar que a força pode estar atuando de qualquer jeito ali. O bom de Star Wars é isso, né? Se tem falha no roteiro, não tem. É só dizer que foi a força. A força encaminhou. É só fazer uma forcinha que dá. Mas eu acho que o problema dessa sequência é o ritmo. Vocês não acham que ela ficou longa demais? Não sei se precisava de tiroteio, podia ser só ele correndo atrás dela e aí ela cai, e aí ele faz aquele negócio que ele faz. Eu acho que não precisava se estender do jeito que se estendeu. Eu até entendo que eles tenham querido mostrar que assim, esse cara não vai usar a força em nenhuma circunstância, para valorizar o momento em que ele usa. Né? Então tem que colocar mais perigos, mais desafios para ele continuar não usando, ele combatendo com blaster, para mostrar que ele só vai usar a força se for numa situação extrema. Mas eu acho que ficou muito longa. O que vocês acharam desse aspecto? Cara, eu achei sim um pouco exaustiva, mas eu acho que tem um payoff muito bom, né? Toda aquela cena da Leia caindo e o Obi-Wan desesperado e usando a força ali pra ajudá-la. É muito linda, cara. Aquela cena, nossa, eu chorei rios aqui. É muito bonita, é muito poética, é muito Star Wars, né, cara? E a carinha que ela faz quando o Obi-Wan vai lá
pra poder ajudá-la. Ela fala, meu Deus, você é um Jedi mesmo, sabe? Tipo, nossa, é um vislumbramento, assim, uma coisa tão... ao mesmo jeito que ela é tão destemida e tão independente, ela ainda é uma criança, então ela ainda tem uma inocência, né? Ainda tem um brilho no olhar que parece a gente não tem muito na Leia original, né? A Leia original parece já tá bem calejada do que acontece na galáxia. Essa aqui não. Essa aqui, pelo jeito, ela nunca viu um Jedi antes. Então é a primeira experiência dela. Então é muito bonito também. Lembra a gente que ela ainda é uma criança e que no fundo Star Wars foi feito para crianças também. Esse vislumbramento do que, oh meu Deus, o Jedi, ele levita as coisas, essa coisa super inocente, né? Também é muito Star Wars. Eu acho que a cena mais emblemática que fala isso é quando ela fala, eu ouvi dizer que eles conseguem levitar as coisas, eu quero levitar, me levita aí. Exato. É muito bom. Agora sim, Gustavo Gobi. Prepare-se, porque vamos falar da última cena. É uma dupla revelação pra mim. Porque, primeiro, eu achava, na minha cabeça, e é engraçado quando a gente não tem a história contada, mas a gente tem a história presumida, a gente assiste a um filme, assiste a uma série, a gente faz conexões na nossa cabeça que estão sugeridas, mas não estão ditas ou mostradas. Né? Por exemplo, a gente falando, quem são os padawans lá da primeira cena? Aí você faz ligações, faz especulações, elas podem se concretizar ou não, podem ficar no seu imaginário. E uma das coisas que sempre esteve no meu imaginário de Star Wars é que o Obi-Wan sempre soube que o Anakin tinha sobrevivido e virado Vader. E aqui a gente tem a revelação de que não, ele não sabe. E isso me deixou encantado, primeiro porque, apesar de na minha cabeça a história não ter sido essa até esse momento, não tem inconsistência nenhuma, isso enriquece e isso muda a perspectiva do Obi-Wan diante do Anakin. É inevitável, e eu acho que a cena final traduz isso, que ele pense, então não acabou. Então eu ainda posso trazer o Anakin de volta. Não só isso, como restaurar a Ordem Jedi. Exato, aí volta sabe? tudo. Aí Exato. tudo, exato. Derrotar o Sith. Justamente isso. Justamente isso. A esperança ali é reavivada, digamos assim, no Obi-Wan. E aí, pô, a gente, né, vê a conexão dele com o Anakin e corta pro Darth Vader, meu amigo, o homem parece o Deadpool, né, de tão sofrido, menino, hein, mas eu gostei que o visual, ele é uma clara mistura, ele é um meio termo muito bom entre aquele Hayden Christensen que a gente viu pegando fogo em Mustafar no episódio 3, e o que a gente viu do Vader logo depois que o Luke tira o capacete dele no episódio 6. Eu via de uma forma muito discrepante, assim, sabe? Um Vader pro outro, pensando que, pô, beleza, ali no episódio 3 ele já tá queimado, ele já tá, né? Já tá todo desgraçado, menino, não tem mais como ficar mais. E aí você vê que esse visual agora, ele é o meio termo, ele tem ali os olhos do Hayden, ele tem alguns elementos, mas ele também já tá todo brancão, assim, sabe? Que nem a gente viu no episódio 6. E um pouco mais forte também, que é o que eu esperava, né? Eu achava o Anakin também meio magro, pra toda a imponência que o Vader trazia, sabe? Achava ele meio gasguito. E esse não, esse você sente uma presença maior, o rosto tá mais redondo, o corpo também parece tá um pouco maior. Então, assim, é o Darth Vader que vem, entendeu? Não é o Hayden Christensen por baixo de uma roupa, não. É o Darth Vader, meu amigo. Pois é. Eu achei absolutamente dramático e, assim, me contorci que acabou ali. E tem um outro peso emocional, é que pra gente como o Gustavo usou muito essa palavra, ressignificar, o Obi-Wan passou 10 anos achando que ele tinha matado o Anakin, né? Exato. Achou que tinha matado o Anakin. E que isso que causou a queda do Império, da República. Então, talvez a dor dele, no fim, seja que ele tenha falhado com o Anakin, não tenha só isso. Ele tem uma dor que ele prometeu pro Qui-Gon
que ele ia treinar o moleque, ele matou o moleque, entendeu? Essa é uma dor do Obi-Wan até esse momento também. E o que eu acho absolutamente apaixonante em Star Wars é que a gente conhece a tragédia toda, né? A gente conhece o arco da tragédia e a gente sabe que, de fato, o Anakin é o escolhido e que ele realmente vai trazer o equilíbrio para a força, porque ele primeiro zerou os Jedi e depois ele zerou o Sith. Então ele realmente trouxe, restaurou o equilíbrio. A profecia não era o que eles imaginavam, mas era real. E todos esses personagens são trágicos porque eles estão tentando agir sobre o mundo numa história que tem um destino pré-determinado, que sempre foi pré-determinado, porque se havia uma profecia, a profecia se cumpriu, esse destino sempre foi pré-determinado. E tá todo mundo ali, o próprio Anakin, o Qui-Gon, o Obi-Wan, o Luke, a Leia, tentando moldar um destino que já está definido e que tem esse arco trágico. Então, assim, de certa maneira, o Obi-Wan vai resgatar a esperança de trazer o Anakin pro lado da luz de novo, e embora ele vá achar que fracassou, ele não fracassou, porque o papel dele nesse arco é conduzir o Luke pro Luke fazer isso com o Anakin lá na frente. Então, assim, de certa maneira, o Obi-Wan, nesse momento da série, ele vai se reencontrar com o sentimento que reflete de fato o arco que ele tem. Que assim, Deus trabalha de formas misteriosas. Tipo, as coisas vão terminar onde tem que terminar, mas não do jeito que você imagina. E não do jeito que ele imagina. Agora, é inevitável. Agora eu fico me perguntando, essa cena significa que o Obi-Wan entrega a Leia e fala, agora eu vou pra minha própria caçada, eu vou atrás do Anakin. É isso, não é? É isso que vai acontecer. Por quê? Porque tá telegrafado desde o primeiro momento. Os Jedi se autocaçam. E é isso que o Obi-Wan vai fazer, porque ele vai tentar ir até o Anakin pra resgatar o Anakin e vai se autocaçar nesse processo. Mas ele ter ido salvar a Leia já foi isso, né? Foi um bait total. Não foi por causa da Leia. Foi pra poder... Porque a Reva sabia que o Obi-Wan ia ficar fragilizado, ia ficar tocado e ia atrás da Leia. Então a Leia foi só uma isca, né? Então assim, porra, se ele já se expôs indo atrás da Leia, ele agora que sabe que o Vader tá vivo, né? O Anakin tá vivo. Pô, e ele se conectou agora com o Anakin, né? Quando a gente tem o corte assim, um close fechado nos olhos do Obi-Wan e corta para os olhos no close fechado do Vader, é isso, aquele momento é meio onde tem um clique, eles meio que se encontram ali na força, se sentem, percebem que existem, não chega a ser um Skype da força, como a gente vê entre o Rey e Kylo Ren lá na trilogia sequel, mas é um sentimento, ele sente, sabe, sente a presença, ele sente a vivacidade do outro, sente que não morreu, sente que tá ali. Então, pô, eles se conectaram, né? Não, então, com certeza. eles vão querer encontrar um com o outro, não tem como. É o tipo da coisa que se o George Lucas continuasse no comando da franquia, em 30 anos ele ia colocar uma fala ali, Obi-Wan, no final, com a voz do James Earl Jones. É verdade. Just because, né? Mas, porque a gente ouve. Ele só abre os olhos. Mas a gente sabe que na cabeça dele tá Obi-Wan. E a gente só ouve a respiração. A respiração. Muito que aí é um foda. fade out e fica a respiração. Sensacional. Cara, já você pode pensar que a gente tá em 2022 e a gente tá vivendo tudo isso e tem 45 anos que essa historinha de Obi-Wan versus Vader foi contada e a gente tá revisitando ela 45 anos depois. Muito bom. E a jornada parece que tá tão gostosa quanto foi da primeira vez que a gente viu. Eu acho que tem um prazer diferente em Star Wars, que é diferente de muitas franquias, que é esse prazer de você saber como as coisas terminam e isso não estragar a experiência do caminho. Porque é no trágico e no espetacular do caminho que está o sabor das coisas. É bonito que as coisas aconteçam como tem que acontecer. E aí você vai para a jornada já sabendo. Ninguém vai morrer. Você já sabe para onde as peças vão depois. Mas isso não prejudica a experiência, porque você não está esperando que o desfecho mude. Você está atento à tragédia
de personagens que estão tentando mudar um desfecho que você sabe que não vão mudar. E eu acho que isso tem uma potência diferente, é uma experiência diferente de qualquer outro filme, porque é uma mitologia, digamos, fechada. Ela é tão bem estruturada e ela tem um arco tão claro que, assim, é o poder do destino. Ninguém, nem o George Lucas, nem eu, nem você, nem qualquer produtor, nem o Jon Favreau, nem o Dave Filoni, podem mudar o destino. Isso é muito poderoso em Star Wars. Você assiste sabendo para onde vai. E isso não tira, não é spoiler. Eu acho muito foda. E, Salvador, também os personagens são muito poderosos, né? No ponto que o Gustavo tocou, a gente tá falando aqui de Obi-Wan, de Leia, de Luke, de Darth Vader. Todos os personagens, cara, que foram escritos há 45 anos atrás. E eles continuam nos emocionando, eles continuam fazendo sentido, eles continuam protagonizando histórias que parecem tão atuais quanto eram em 77. Pra provar que história é boa, personagem bom, coisas bem escritas, coisas bem feitas não envelhecem nunca. É muito atual, é muito importante, ainda nos emocionar. Acho que Star Wars tem essa marca e é muito, muito, muito incrível. Mitologia é isso, né? Estão há 5.000 anos contando essas mesmas histórias, só mudam os nomes, mas a história é a mesma, né? A coisa toda da jornada do herói e do herói de mil faces, o Joseph Campbell, que o George Lucas usou para estruturar Star Wars, é justamente essa ideia de que as histórias que nos cativam como humanos são sempre as mesmas. Você muda as peças. E é por isso que eu acho que tem uma certa satisfação que é diferente em Star Wars com outros dramas que a gente acompanha na televisão e no cinema. Enquanto em muitos desses dramas a torcida é para que as coisas tenham um determinado desfecho, em Star Wars você tá pronto para abraçar a tragédia, você tá pronto para assistir um episódio 3 e falar vai terminar em merda, e tudo bem, porque é assim que tem que ser. É isso, senhores, acho que cobrimos esses 2 episódios e agora fica a expectativa para o terceiro. Passagem rápida, o Murilo falou que gostou mais da parte 2 do que da parte 1. Quero saber se o Gus também teve essa impressão. Eu preferi a parte 1, a parte 2. E expectativas para a parte 3 pra gente fechar aí. Cara, pra mim igual. Cada um com sua pegada, trouxe muito e fez muito. E foi tudo igualmente maravilhoso. Na minha cabeça, às vezes, eu nem sei dividir, porque eu vi tudo junto e revi tudo junto e vi tudo junto. E pra mim foi como um grande filme. Toda a experiência que eu tive foi a experiência meio um gostinho da trilogia sequel, que é ir pro cinema assistir na meia-noite, sabe? Como estreou 1h, eu senti que eu tava numa sessão de meia-noite e alguns amigos também estavam vendo assim que saiu, como eu. Então é tipo, na mesma hora, as coisas acontecendo, acabou o primeiro episódio, já comentando no WhatsApp, não, vamos pro segundo. Aí, pô, todo mundo pro segundo, sabe? Foi uma experiência coletiva, assim. Star Wars é muito isso, né? Star Wars não seria Star Wars se não fosse os fãs e todo esse engajamento e todo esse amor que existe pela saga. A gente aqui mostra isso, né? Nosso amor aí pela saga é gigantesco, nos fez criar esse podcast aqui, está aqui falando sobre a série. Então, cara, magnífico, magnífico. O que o Obi-Wan fez nesses 2 primeiros episódios, eu acho que eu já tinha expectativa alta, mas eu acho que superou minhas expectativas e eu tô muito ansioso já para quarta-feira, que é o terceiro episódio, e eu já tô triste, porque já vai chegar na metade. Mas é isso, gente. Excelente esses 2 primeiros episódios. Realmente, Star Wars puro, da maneira mais bonita possível, sabe? Mais poética possível. É muito bonito o que estão fazendo aqui nessa série. Realmente um marco para a saga. E você, Murilinho, quais são as suas expectativas para o terceiro episódio? Considerações finais aí dos 2 primeiros? Como eu falei, eu preferi mais o segundo que o primeiro, até por ser mais curto, acho que é mais dinâmico, tem menos enrolação. A minha expectativa pro terceiro é que, cara, se seguir metade do que foi esse primeiro e segundo, já vai ser um troço maravilhoso. Acho que agora a gente vai começar a história de fato. Acho que agora o Obi-Wan vai deixar a Leia lá em Alderaan e vai atrás do Vader. Agora a gente vai começar a ver mesmo a história do Vader e do Obi-Wan, que é a grande mitologia dessa série do Obi-Wan. A gente vai começar a ver mais flashbacks, eu acho, ali das Guerras Clônicas. Nós vamos ver a relação do Obi-Wan do Anakin, vendo a relação do Obi-Wan com o Vader anos depois. Acho que a história começa agora mesmo. Acho que isso agora foi uma
prequel esses próximos 4 episódios, que vão realmente agora contar a história. Tô muito ansioso. Não sei como é que eu vou viver até quarta-feira. É isso aí, pessoal. Bom, terminamos essa resenha Jedi cobrindo 2 partes. Esperamos no próximo ser mais curto, porque afinal de contas teremos só uma parte para revisar, não 2. Mas foi um prazer bater esse papo com vocês. E queria agradecer ao Gus, ao Murilo e a todos que nos ouviram. Lembrando que voltamos com o episódio 2 para discutir a parte 3 de Obi-Wan Kenobi. Fique ligado e que a força esteja conosco.